Bem-vindos e bem-vindas ao B2B Insiders, o podcast em que transforma a teoria em resultado dentro de marketing B2B. A gente hoje tem um episódio em que a gente vai falar sobre geração de demanda, conceitualizando geração de demanda e conceitualizando geração de lead, para a gente entender qual é a diferença entre geração de demanda e geração de leads, qual a função de cada uma dessas coisas, e para no final, todo mundo que estiver escutando a gente entenda que geração de leads não é estratégia, geração de leads é tática preguiçosa. Frase já tem alguns anos essa frase. E, Davi, então, o que você vê como principal objetivo desse episódio? O que as pessoas deveriam terminar entendendo ao escutar esse episódio hoje? Fala, Gabriel. Fala, querido ouvinte aqui do nosso podcast. Obrigado, primeiro de tudo, pela audiência. Depois, quando vocês terminarem esse episódio, passe pra gente o feedback, seja no LinkedIn, qualquer lugar. E aproveitando também já para fazer aqui o convite, né, caso você não faça parte ainda do Insiders, que é a nossa formação de marketing B2B com comunidade e mentorias quinzenais, fica o convite, tá? Esse é um tema, inclusive, de geração de leads, que a gente já abordou algumas vezes lá dentro do Insiders para justamente esclarecer e fazer com que as operações dos integrantes da comunidade fiquem mais claras, né, e que eles tenham mais resultados. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, Gabriel, esse o nosso objetivo aqui hoje, é fazer com que você, marqueteiro, entenda em nível conceitual, estratégico, o que é geração de demanda, o que é geração de lead, como que a geração de lead se encaixa dentro da geração de demanda, para que você tenha controle da sua estratégia e tenha clareza na sua definição tática. Se for para você fazer uma geração de lead, você faça isso respeitando a um contexto estratégico que você está inserido, não porque é uma tática copy and paste que está todo mundo fazendo e porque deveria ser feito. Então, eu acho que o objetivo conceitual aqui de hoje é te empoderar para que você tenha mais clareza estratégica e o objetivo específico é que você consiga sair daqui com acionáveis para que você já mude amanhã aí a sua estratégia para que você, em nível tático, consiga ter mais resultados. Maravilha. Bom, vamos lá. Então, vamos já entrar de cabeça aqui. Acho que começando por o que a gente vê hoje como um estado do mercado. Eu acho que muita coisa está mudando, acho que muitas pessoas estão se educando já sobre o fato de que, durante bastante tempo, o que acontecia era quase, mas que eu acho que ainda é bem o estado do mercado. Muita gente gosta de dizer que não é, mas aí você vai olhar, na prática, de fato é. Um estado em que as pessoas correm para gerar lead, correm para gerar MQL, e óbvio, né, do tipo, putz, a qualidade é importante e tal. Não, mas tem uma meta de, cara, se a gente não gerar 50 leads esse mês, ferrou. Se a gente não gerar 150 leads no primeiro trimestre, acabou o ano, porque a gente não vai conseguir gerar tantas oportunidades. Uma coisa que muita gente faz, que não é incorreto, né, que é fazer a conta reversa, né, do quanto que eu preciso vender. Faz a conta reversa nas etapas do pipeline de vendas, quantas oportunidades eu preciso gerar, então quantos leads eu preciso gerar. E aí a meta vira geração de leads. É por isso que essa meta de geração de leads existe para tantas empresas. E é por isso que marketing e vendas brigam tanto, porque marketing vai correr para gerar leads, que a gente chama do incentivo perverso, né, de colocar uma meta de geração de leads para marketing, porque marketing vai simplesmente perseguir essa meta. Vendas, invariavelmente, vai dizer que a qualidade dos leads não está boa o suficiente, porque marketing, ao buscar essa meta, óbvio que tentar com a melhor qualidade possível, mas no final, se a minha meta é número de quantidade de geração de leads, eu vou fazer de tudo e vou fazer todas as táticas necessárias para que eu gere os leads. E aí eu bati a minha meta. Existe essa briga entre marketing e vendas. Pô, mas vendas falando que a qualidade não é boa. Marketing dizendo, cara, eu bati a meta, a qualidade, cara, eles são leads dentro do ICP, porque são das empresas que eu quero, são da região que eu quero e assim por diante. Então, cara, não tem, em teoria, nada de errado com o que marketing tá fazendo. E aí essa briga vai ser eterna entre marketing e vendas. Então, se você é uma operação e se na sua empresa marketing e vendas entram num embate de a qualidade do lead não tá boa, mas eu, marketing, estou gerando leads dentro do ICP e mesmo assim a gente não está conseguindo bater meta de receita, esse episódio é para você. É esse o estado da maior parte das empresas e ao entender o que é geração de demanda, de fato, e entender por que geração de leads não é a razão, não é a solução, e entender que você não deveria, na sua empresa, ter uma meta de geração de leads, muitos nós vão se desatar. E é disso que a gente tá falando aqui hoje, né? Então, é desse estado que a gente quer que o mercado saia. São basicamente
esse incentivo perverso de geração de leads que não deveria existir, a meta de marketing deveria ser outra, poderia ser, por exemplo, quantidade de oportunidades reais, dentro do pipeline de vendas, depois de uma primeira reunião. E naturalmente, marketing deixa de olhar para a quantidade de leads, marketing vai olhar para a mesma coisa que vendas. Isso talvez seja uma primeira coisa. A segunda coisa é entender, dentro de todas as táticas, ao invés de eu usar minhas táticas para, cara, eu vou usar táticas para gerar leads, quais são as táticas dentro de geração de demanda, qual é o papel de cada uma dessas táticas dentre as etapas da geração de demanda e, considerando o papel de cada uma, não cobrar uma tática por um papel que não é daquela tática. E para isso você precisa entender as etapas de geração de demanda. Então, assim, eu acho que isso desata muitos nós. E aí, Davi, eu queria, dito tudo isso, eu queria pedir que você comentasse um pouco disso e aí falasse, já entrasse de fato, explicando essas etapas da geração de demanda e o que é geração de demanda. Boa. Eu acho que, fazendo aqui um parêntese, né, é super importante a gente deixar claro que a gente não é contra a geração do lead por si, assim, pela tática. Se você hoje faz a geração de lead, uma geração de lead como o mercado entende, e se você tem resultados, é óbvio que é para você continuar, mas ainda assim você deveria ouvir esse episódio. Por quê? Porque você vai entender o contexto do seu mercado que faz com que a geração de lead que você efetua hoje, ela seja correta e ela traga resultados, tá? O problema é que você tem que estar dentro de um cenário muito específico de mercado, de estratégia, para que você consiga fazer uma geração de lead que se mantenha. E ainda assim, é uma geração de lead que você está, no caso, capturando uma demanda de mercado, mas ainda assim, o papel do marketing não é esse, somente esse. Você também tem que pensar numa criação de demanda, né? Porém, dentro dessa ótica, você consegue sim ter resultados mesmo fazendo uma geração de lead. Então, acho que o ponto aqui o nosso objetivo é fazer com que você tenha mais resultados e que você entenda da onde vem esses resultados. Acho que esse é um ponto para te deixar claro, né? Uma das principais formas para você conseguir entender, cara, a geração de leads serve ou não serve para mim? Por que que ela não está servindo? O que que eu deveria fazer? Você tem que dar um passo para trás e entender a geração de demanda como um todo. Porque a geração de demanda, o que é a geração de demanda, né? Respondendo a pergunta. A geração de demanda é a estratégia intencional que você tem para explorar o máximo de receita possível dentro de um ICP ou dentro de um mercado-alvo. Então você tem um mercado-alvo que você vai trabalhar, a sua empresa, na sua operação, né? Não importa se é B2B, se é B2C, não importa se é baixo ticket, se é alto ticket. Você tem um mercado-alvo, uma audiência que você está impactando. A geração de demanda é justamente a estratégia intencional para que você capture, para que você extraia e potencialize o máximo de receita daquele grupo de contas ou de pessoas-alvo. Então, para isso, a gente divide a geração de demanda em 4 etapas. Nós temos a criação de demanda, captura de demanda, conversão de demanda e a expansão de demanda. Em nível de receita, o que isso compõe? É você vender, revender, fazer um cross-sell, fazer um upsell, ou seja, todas as formas possíveis de você explorar, entre aspas, aquela conta ou aquela pessoa no decorrer do seu lifetime value, do seu lifetime com ela, para você de fato ir tirando receita dela. Então, a criação de demanda, a captura de demanda e a conversão de demanda, elas estão mais próximas da parte de aquisição. E a expansão de demanda, ela está mais dentro de um resale, ou seja, de você ficar vendendo o mesmo produto, se for uma recorrência, ou se for usos esporádicos e contínuos, como é no B2C, bens de consumo, por exemplo. Mas se você, por exemplo, está dentro de um B2B, dentro de uma operação que é um land expand, você tem a parte da aquisição, depois você vai ter um upsell, eventualmente um cross-sell, vai vender uma outra coisa para aquela empresa. Então, tudo isso vai estar na parte da expansão de demanda. Quando você unifica tudo isso, você consegue justamente fazer com que você consiga ter o máximo de receita possível. Então, dito isso, né, a parte da geração de lead, que o mercado todo ele fala muito sobre, enfim, que foi popularizado pelo Inbound, pela HubSpot, pelo RD Station, isso está dentro da parte da captura de demanda. A gente vai chegar lá, mas vamos por partes. Vamos então quebrar aqui entre criação, captura, conversão e expansão, para que você de fato entenda cada uma dessas etapas. Então, aproveitando um pouco disso, Gabriel, explica para a gente, por favor, a primeira parte, né, a criação de demanda. O que é a criação de demanda? Por que ela é super importante? Como é que ela colabora dentro desse ciclo de receita aí por conta da geração de demanda? Então, explica pra gente um pouquinho, por favor. Legal. Bom, importante dizer que a gente tem um episódio só sobre criação de demanda, tá? Nessa temporada mesmo. Mas eu vou resumir aqui e talvez um resumo que não esteja tão bom assim até no próximo episódio, desse outro episódio, porque foi um episódio só sobre isso, né? A gente se deu bastante tempo para falar sobre criação de demanda. Aqui a gente vai ter que ser mais sucinto, mas basicamente assim, pensa que você tem uma plantação ou que você tem uma árvore que você gostaria de ter, né? De determinada fruta. Eu gostaria de ter uma árvore de mexericas. Cara, a primeira coisa que você precisa fazer é plantar a semente da mexerica. Cara, o que eu preciso fazer para plantar a semente da mexerica? Cara, talvez você vá plantar ali no algodãozinho, né, como a gente fazia como criança com os feijõezinhos,
Talvez você vá fazer, tipo, o que que eu vou fazer para tentar fazer com que várias sementes comecem a brotar? Cara, na hora que você planta várias sementes em vários vasinhos diferentes, pode ter sementes que virem mudinhas ou não. Algumas sementes vão virar mudas, algumas não. Aí as que viraram mudas, você fala: "Pô, vou continuar regando, uma hora eu vou trocar de vaso, uma hora eu vou plantar numa terra", e assim por diante. Você vai trabalhando para que em determinado momento você tenha uma árvore que dê mexericas, você pega esses frutos, né. Cara, no final, o fruto é a receita, a árvore crescendo e você regando ela é você nutrindo essa relação com essa árvore, e aí quando a gente fala de vendas, vendas B2B são sobre relação e você precisa nutrir a relação, ela precisa crescer de uma forma diferente quando está dentro do pipe de vendas e de uma forma bem diferente quando está ainda antes do pipe de vendas, mas você precisa nutrir essa, digamos, relação, esse engajamento com essa conta, para que essa conta saiba que você existe, para que essa conta entenda a respeito do que é a sua solução, considere a sua solução e prefira comprar a sua solução em relação a ou outras soluções da mesma categoria, ou a simplesmente não fazer nada e continuar fazendo, resolvendo o problema como ela está resolvendo, que talvez nem seja com alguma empresa da sua categoria. Então, perceba que existe um passo a passo e que é um passo a passo que não é óbvio, não é linear. Nesse exemplo da colheita e da plantação, ele é mais linear porque do tipo, você rega e a planta cresce. Mas ao mesmo tempo pode não ser. Você pode ter sementes que cresçam, outras sementes que não cresçam. Pode ter árvores que, pô, uma reage de um jeito diferente ao sol que outra árvore, né. Se a gente, por exemplo, variar as plantas que a gente tá fazendo essa plantação, pô, uma planta, uma batata vai crescer de um jeito, uma árvore de mexerica vai ser crescer de outro. E as pessoas das empresas são assim. A forma como elas percorrem a jornada também vai ser completamente diferente, considerando todas as condições dessa, né, que essa empresa que a gente tá buscando como cliente tem. Então, justamente porque são processos muito particulares de compra que as pessoas estão fazendo, e lembre que o importante não é você vender, o importante é aquela empresa comprar de você. O importante não é como que eu faço para vender melhor, o importante é o que eu faço para que fique fácil para que essas empresas comprem de mim. E o processo de compra de cada uma delas vai ser muito particular, e é por isso que a jornada não vai ser linear de compra. E é por isso que eu preciso, nas táticas que eu utilizar para fazer com que essas empresas saibam que eu existo, considerem a minha solução, lembrem da minha solução e considerem a minha solução, vão ser táticas específicas para estes fins e não para que eu simplesmente capture o lead. Então eu nunca posso esperar que, pô, eu tenho lá uma semente, eu vou regar ela num dia e no dia seguinte eu já vou colher a fruta. Não, existe um processo para isso. Mas tem empresa, tem árvores e tem plantas que talvez em um mês você já consiga ter alguma coisa ali na sua frente. É a mesma coisa com empresas, tem algumas que vão ter um ciclo super rápido. Eu espero que as pessoas não tenham se perdido aqui na minha vontade de ser agricultor, mas assim, eu busquei trazer esse paralelo justamente para mostrar que o processo não é linear, o importante é a cabeça da pessoa do outro lado, no processo de compra e não a sua ao vender, e também que o que você vai fazer para cada uma das empresas pode ser diferente num B2B auto ticket, então aí seria um processo de ABM. Eu vou tratar as empresas de maneiras diferentes, mesmo se não for ABM, elas vão reagir de maneiras diferentes, por mais que eu esteja massificando as minhas campanhas. E ao mesmo tempo, eu não posso esperar que as táticas que eu estou fazendo para que a empresa lembre de mim e para que a empresa, considere minha solução, elas capturem demanda. Eu não posso esperar capturar lead com essas táticas. E é justamente por isso que muitas empresas matam iniciativas como um podcast, porque você dificilmente vai capturar demanda com podcast. Muitas empresas matam iniciativas como anunciar no LinkedIn. Ah, porque é uma mídia super cara, porque você tem uma expectativa irreal em relação a essa mídia. Enfim, eu fico até um pouco emocionado de dizer, porque tudo isso faz muito sentido e às vezes as pessoas veem, olham e falam: "Cara, faz muito sentido. Pô, mas e aí? Mas como que eu faço isso?" No final, a diretoria da minha empresa, os líderes da minha empresa, os C-levels da minha empresa, eles têm dificuldade de entender isso, mas eles só têm dificuldade de entender isso porque você não está deixando claro internamente, porque você não tem claro para você, antes de tudo. Então, se você consegue ter muita clareza e você consegue fazer essa, digamos, educação interna e fazer essa venda interna de uma forma que essas pessoas tenham também a clareza de quais são as funções das táticas, aí sim você vai conseguir fazer criação de demanda de forma efetiva. Pô, melhor discurso que eu já fiz em relação à criação de demanda da minha vida. Eu tô orgulhoso de mim mesmo.
Depois eu visualizei tudo aqui, cara. Visualizei as mudinhas, algumas crescendo, outras não. E aí fiquei pensando assim: "Cara, será que a vontade do Gabriel é ter uma árvore de mexerica ou é ter a mexerica no final?". E aí a criação de demanda é justamente o fato de você garantir que você vai ter suas próprias mexericas, ao invés de ir para o mercado e comprar mexerica. Mas enfim, eu acho que se a gente continuar, vai ser uma grande viagem coletiva, e isso que não é a ideia. Tô tentando aterrissar um pouco aqui, saindo do terreno fértil e desculpa pelo trocadilho do terreno, mas aí o Gabriel que começou. Cara, eu acho que resumidamente, a criação de demanda ela tem 2 objetivos, né, e que é fazer com que a sua marca seja lembrada e considerada na hora que a sua audiência de fato for comprar. E aí a gente está falando desde um B2B alto ticket, em que, cara, talvez daqui a 6 meses você vai ter que trocar o seu RP, você vai ter que trocar sua plataforma de compras, você vai ter que trocar o seu CRM, você já começa a falar assim: "Putz, eu acho que eu vou fazer com o pessoal da porque eu já conheço eles", porque então, desde esse tipo de consideração que já existe, que já pré-existe, né, até mesmo você chegar numa gôndola de supermercado e escolher a marca A em vez da marca B, porque ela está mais forte na sua mente. Ambos são trabalhos de criação de demanda, né, então o objetivo principal da criação de demanda é fazer com que a sua marca seja lembrada e considerada no momento da compra e, segundo, acelerar a priorização para a solução daquele problema para que mais pessoas comprem o mais rápido possível. No B2B a gente tem, isso muito claro, né, o principal concorrente do B2B não é necessariamente um seu concorrente, né, é a inação. Porque, cara, as pessoas não querem o processo no B2B, ele tende a ser moroso, ele é mais arriscado, então se você puder não mexer naquilo agora, é melhor. É o play it safe, você fica mais tranquilo. Então você também tem como objetivo na criação de demanda dentro do B2B, trazer um pouco desse senso de urgência, para fazer: "Cara, você tem que talvez resolver esse problema agora", porque o problema existe, né, é uma dor validada. Em relação ao B2C, eu acho que fica mais claro entender, né, a gente tem aí todas essas táticas de criação de demanda que são para estimular o impulso, para estimular a compra, talvez não no momento que você queira. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar é a Black Friday. A Black Friday ela é perfeita para isso. Imagina que você, no meio do ano que vem, está pensando em viajar para neve. Ou seja, você tem um problema, porque você não tem um casaco de frio. Você tem um problema, só que esse problema não é prioridade para você, afinal de contas você só vai viajar no meio do ano que vem. Mas aí, putz, chegou a Black Friday da vida, cara, uma puta promoção da North Face, um mega casaco num preço muito bom. Cara, você vai priorizar a solução desse problema para esse momento, né. Então isso no B2C isso acontece, no B2B não, você não consegue mover muito bem as pessoas do momento de não comprando para o momento de comprando. Então você pode talvez acelerar a priorização do problema, mas você não consegue fazer isso de forma artificial como no B2C. Mas o ponto é, uma criação de demanda bem feita garante que quando aquela conta entrar no momento de compra, ela vai te priorizar, vai lembrar de você, vai te considerar. Então esse é o objetivo da criação de demanda. E aí eu vou fazer aqui trazer um parêntese rapidinho, abrindo para uma explicação de mercado, para a gente entrar no segundo momento, que é a captura de demanda, que eu acho que é onde de fato a confusão em relação à geração de lead ela acontece. Quem acompanha a gente sabe que a gente fala bastante do conceito do 95/5, que é um conceito do The B2B Institute, de uma faculdade australiana que o nome é meio estranho, mas eu tenho até ela aberto aqui para falar com vocês de uma forma boa. Edinburgh Buzz, Institute for Market Science, da University of South Australia. Então, essa faculdade, essa universidade, junto com o The B2B Institute, né, eles fizeram um estudo dizendo que, em média, só 5% da sua audiência está naquele momento apto à compra. Existe um racional por trás desse número, acho que não vale a pena a gente falar sobre isso aqui, mas eu acho que o que a gente precisa ter em mente é que, em linhas gerais, uma pequena parte da sua audiência vai estar naquele momento, né, nesse momento agora, comprando. E isso meio que pode ser 5%, que pode ser 7, pode ser 9, pode ser 3, pode ser um pouco menor, vai depender de alguns fatores, mas em linhas gerais é isso, a menor parte, né, a minoria que vai estar comprando nesse exato momento. O ponto é, quando você está dentro de um cenário onde o seu tamanho de mercado ele é mais amplo, naturalmente esses 5%, ou seja, essa minoria, em números absolutos, ela vai ser maior. Então pensa assim, pensa que num B2C, né, cara, quantas pessoas ou melhor, vamos manter aqui no B2B, porque eu acho que fica mais fácil. Um exemplo que eu gosto de utilizar é o MLabs, tá, que é uma ferramenta B2B no final do dia, né, que cara, assim, um tamanho de mercado absurdo. Porque todo mundo que minimamente tenha uma estratégia de social media pode se beneficiar do MLabs. Então, que, cara, é um tamanho de mercado incrivelmente grande. Então, quantas pessoas nesse momento estão com alguma dor relacionada à social media que poderiam se beneficiar na solução do MLabs? Cara, em números absolutos, é um número muito grande. Agora, vamos fazer um comparativo, por exemplo, com uma plataforma de compras, né, que tenha como foco empresas enterprise. Cara, tipo assim, primeiro que o tamanho de mercado é extremamente menor. Segundo que é uma solução
condicional, ou seja, você não tem 2 plataformas de compras, você vai ter que necessariamente esperar o contrato da sua solução vigente acabar para você contratar uma outra, ou seja, é justamente o exemplo, né, é o contrário do exemplo da North Face, da Black Friday. Então, você tem um tamanho menor de mercado e, consequentemente, você tem ali os 5% números absolutos, cara, pouquíssimas empresas. No exemplo da MLabs é o contrário, tamanho de mercado absurdo, então aqueles 5% que são as empresas que estão naquele momento ativo procurando por alguma solução, é muito grande. Então, se a MLabs hoje faz uma estratégia de tentar, aqui eu não vou entrar ainda nessa geração de leads, se não é, vamos manter aqui somente o campo das ideias. Se o MLabs hoje faz uma estratégia para tentar capturar para venda as pessoas que têm um problema de social media hoje, cara, existem muitas pessoas com esse problema. Então eles conseguem fazer essa estratégia constante de só ficar atraindo essas pessoas que têm esse problema hoje para eventualmente vender o MLabs, porque é um número muito grande de pessoas, então sempre vai ter. Já o outro exemplo, o exemplo da plataforma de compras, cara, o número de empresas é um número finito, bem pequeno. Então, por mais que você faça ali uma captura de demanda, cara, vai bater no teto muito rápido. Pode ser que tenha uma empresa, 2, 3 e, cara, e depois começa a bater no teto. Já no exemplo da MLabs, não. Todo mês, cara, vai ter um número considerável de empresas com problemas relacionados à estratégia de social media que podem se beneficiar da MLabs. Ou seja, com toda certeza, vale a pena, se você for estrategista de marketing de uma empresa do estilo MLabs, ou seja, que tem um tamanho de mercado amplo o suficiente, você tem uma captura de demanda constante. Se você está dentro de um cenário, né, onde o tamanho de mercado é menor e reduzido, você fazer uma captura de demanda, cara, com toda certeza, ou você não vai ter resultado, ou você vai bater no teto do seu resultado de forma muito rápida. A lógica aqui é você entender exatamente como isso funciona, porque é justamente isso que vai ditar como é que vai ser a sua tática de captura de demanda. Fazendo um pouquinho, né, depois dessa explicação conceitual, que eu acho que é ela que dá os insumos para a gente entrar na captura de demanda é meio que isso, né? É o movimento de você pegar contas, né, ou pessoas, se você está no B2C, que estão interessadas e trazer para o seu processo de venda. Quanto maior é o ticket, maior é o risco. Quanto maior é o risco, mais alongada é a venda. Quanto mais alongada é a venda, existem etapas nessa venda. Daí que existe o CRM, que é para justamente você organizar as vendas nessas etapas. Então, a captura de demanda ela serve para que você pegue contas no B2B, pegue contas e vá colocando dentro do seu pipeline de vendas. Dito isso, né, quando você tem esse entendimento, né, do seu tamanho de mercado, né, se você tem ou não tem um número suficientemente grande para que você fique constantemente fazendo captura de demanda, cara, ter esse entendimento ele é fundamental. E aí, Gabriel, eu queria que você talvez trouxesse alguns exemplos e talvez até alguns erros, né, tipo, quais são geralmente as táticas de captura de demanda que existem, né, que as pessoas utilizam, que funcionam dentro desse cenário propício, né, e que muitas vezes em operações que não estão nesse cenário acabam também se utilizando e que ficam culpando a tática, quando na verdade é uma falta de esclarecimento estratégico, né. Traz uns exemplos pra gente aí. Beleza. Vamos lá, acho que antes de falar dos exemplos das táticas mesmo, acho que tem 2 conceitos que são importantes. O primeiro é, o objetivo da captura de demanda é você, que o Davi falou já, né, você trazer uma oportunidade para dentro do pipeline de vendas. Você ter não só uma primeira reunião, mas uma reunião que seja com uma pessoa que, né, uma empresa que tenha necessidade de solução, você tem um produto que pode resolver essa necessidade e ela possa pagar por essa solução. Então isso no final é uma oportunidade validada, né, isso é o que deveria ser o objetivo da captura de demanda. E a captura de demanda, o segundo conceito, a captura de demanda só pode acontecer de 2 formas, ou ela vai ser inbound, com a empresa vindo até você, ou ela vai ser outbound, com você indo até a empresa. E eu estava até pensando em uma das táticas, né, que tem uma das táticas que para mim, às vezes, ela é dúbio se é inbound ou outbound, acho que a gente talvez esteja se encontrando no meio do caminho, mas quando eu for falar das táticas isso vai ficar um pouco mais óbvio, eu vou trazer ela para mente. Então, ao final das táticas, olha só essa tática que incrível, então fazendo já o clickbait aqui para você escutar todas as táticas. Então, vamos falar um pouco de táticas que as pessoas às vezes usam de maneira, digamos, errônea, dependendo do tamanho do mercado no qual você se encontra. Então, por exemplo, né, uma tática de captura de demanda é Google Ads, né? Google Ads é uma tática fortíssima de captura de demanda. SEO, no final, ela pode, tem um pouco dos dois, né? Porque SEO eu tô
criando conteúdo para que as pessoas encontrem esse conteúdo, mas no final, a minha marca ser encontrável é a melhor tática possível, organicamente, a melhor tática possível, de captura de demanda, porque às vezes as pessoas elas vão ver a sua marca, se você faz campanhas, por exemplo, de criação de demanda, você faz campanha no LinkedIn, você faz mídia out of home, você faz várias campanhas para fazer com que as pessoas lembrem da sua marca. Pô, na hora que ela pensar em determinado problema e tem que pensar em resolver esse problema, pô, ela lembrou da sua marca, a primeira coisa que ela vai fazer é buscar a sua marca. Se você não for facilmente encontrável, você talvez não apareça nas primeiras posições de uma busca orgânica. Ou se você não fez um bom trabalho de SEO, a pessoa quando for buscar uma inteligência artificial, talvez não vá ser a sua primeira marca, uma das marcas recomendadas. Então, por isso que SEO e AEO são super táticas de captura de demanda. Outras táticas de captura de demanda, uma outra tática de captura de demanda é você chamar uma pessoa para fazer um webinar com você, ou para participar de um podcast. Esse é super de ABM, né? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando palco para determinada empresa. Ao fazer isso, eu posso, assim, eu já estou estabelecendo um relacionamento, porque eu vou ficar 1 hora conversando com aquela pessoa, dependendo do webinar, podcast, e ao final, eu criei algum tipo de percepção com aquela pessoa, sobre que potencialmente pode comprar da minha marca, né, então essa é uma outra tática. E aí tem não vou dizer que é a última, mas uma outra tática super utilizada de captura de demanda são eventos. Eventos, eles têm alguns papéis diferentes, né, eventos podem ser táticas de criação de demanda, porque uma pessoa ao estar num evento, ver a sua marca, pode ter zero intenção e entrar em contato com a sua marca, ouvir falar sobre ela, simplesmente passar, ver o nome dela e ir embora, mas, pô, agora eu já sei que eu tô em determinado evento desse setor e essa marca é uma empresa que resolve esse problema desse setor. Pode ser uma tática de criação, mas pode ser uma tática de captura, uma vez que a pessoa vai até um stand que você tá, ou vai até está naquele evento que talvez você esteja fazendo e que não é uma conferência, e essa pessoa pode conversar com o seu time de vendas e efetivamente virar uma oportunidade. Essa é a tática que, para mim, ela é um pouco inbound e outbound, porque você está indo até o evento, né? E ao mesmo tempo a pessoa está indo até o seu evento. Então existe um momento de encontro no meio do caminho. E aí, em tática outbound, é basicamente vendas, entrar em contato com pessoas que você encontra intenção, em que você vê sinal de intenção. Então, se você, por exemplo, vê contas que estão mais engajadas nas suas campanhas, se você vê contas que, pô, foram até o meu stand, mas no final não viraram efetivamente uma oportunidade, aí vendas pode fazer o follow-up. Então, assim, tudo que é follow-up de vendas e vendas indo atrás é um outbound, mas que deveria ser direcionado por marketing em quais são as contas que a gente vê intenção, quais são as contas que a gente vê consideração. Bom, então, encerrando aqui o capítulo, digamos, sobre captura de demanda, basicamente assim, a captura de demanda é quem faz o gol. A criação de demanda são todos os outros jogadores no time que fazem a defesa, fazem a armação de uma jogada, estão no meio campo. Então não adianta você olhar e falar, pô, eu espero que todo mundo faça gol. Cara, não é a função de todo mundo fazer gol. E essa é a principal confusão e o erro das pessoas com as táticas de criação de demanda, né? A captura de demanda tá ótima, é isso que ela precisa fazer, é trazer oportunidade. Essas outras táticas de criação, não. Então você deveria olhar para elas de outra maneira. Então, no nosso episódio de criação de demanda, a gente fala um pouco mais sobre isso, escute esse outro episódio para entender um pouco mais sobre isso. Mas, Davi, agora que eu falei sobre captura, fala um pouco sobre a geração de leads para que a gente consiga, de fato, fazer essa distinção entre as duas. Boa. Vou tentar ser breve aqui, tá? O que é geração de lead, tá? A geração de lead que o pessoal hoje comumente usa hoje, né? O pessoal usa a geração de lead, que é basicamente você fazer algum tipo de material rico, o pessoal chama, né? O e-book ou qualquer outra coisa, para que você gere um contato dentro do seu mercado-alvo, preferencialmente, né? Porque tem gente que até erra nessa segmentação. O ponto é, quando você faz isso, como que as pessoas utilizam essa tática hoje? Elas pegam esse contato e jogam para vendas. E aí entra talvez primeiro ponto de atenção, tá? A tática da geração de lead, essa tática da geração de lead, ela está muito mais próxima de uma criação de demanda do que de uma captura de demanda. Por isso que foi importante a gente contextualizar muito bem o que é a criação e o que é a captura. A pessoa que está pesquisando, ela está se educando. Se ela está mais próxima do momento de compra ou mais afastada, a gente não sabe, isso varia muito. Por isso que o funil não é linear. Uma pessoa ela pode estar fazendo uma pesquisa, entre aspas, no fundo de funil e não necessariamente está próxima da compra, tá? Assim como você pode ter uma pessoa que não está fazendo uma pesquisa de fundo de funil e já pular exatamente lá para compra. Então, não existe essa linearidade. Porém, falando de geração de lead, essa tática de criar conteúdos, criar materiais ricos e fornecê-los em troca do contato, isso é uma tática primordialmente de criação de demanda. Por quê? Porque a pessoa está se educando.
Ou seja, passar isso para vendas, pode ser que dê certo? Cara, pode ser, mas aí você está contando com é quase como se fosse um eclipse, assim, um pequeno eclipse, um pequeno alinhamento de coisas. Você tem que falar com aquela pessoa que está naquele momento fazendo uma pesquisa e também próxima de procurar. Por isso que, quando você faz isso de forma sistemática, o win rate tende a ser muito baixo, porque aquelas pessoas elas estão se educando primordialmente. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí vem o nosso questionamento em relação à criação de demanda. Peraí, se o teu objetivo como criação de demanda é educar, aí vem o primeiro questionamento. Faz sentido você colocar fricção na sua educação? Faz sentido você, de fato, falar, cara, eu quero te educar, qual o objetivo de criação de demanda? Lembrando, né? Fazer com que a sua marca seja lembrada ou considerada na etapa de compra. Cara, faz sentido eu colocar uma fricção nessa educação? Ou seja, você também que está trabalhando contra a sua própria educação de mercado, né? Por isso que muita gente fala, cara, que hoje faz sentido você fazer on-gated content, que é você, cara, você tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis, respeitando a não linearidade, respeitando o dark social, para que você realmente tenha uma estratégia de criação de demanda sólida. E aí vem um detalhe, tá? Se a gente joga há 10 anos atrás, como que as pessoas se educavam? Elas se educavam primordialmente por Google, né? Elas eram lá pelo SEO, e por e-mail. Então, por isso que essa tática de criação de demanda, utilizando as automações de marketing, elas eram muito eficazes naquela época, porque naquela época as pessoas elas se comportavam daquela maneira, né? Daí que vem o HubSpot como software, o próprio RD, porque você, na verdade, o que você estava tentando mensurar ali era a educação da pessoa, porque naquela época fazia sentido. Só que hoje as pessoas elas não se educam mais assim. E a gente tem que, obviamente, ter em mente que, cara, as coisas elas não são extremamente, é do preto para o branco, do branco para o preto. Não, é gradativo. Você pode estar dentro de um cenário que, cara, você já tenha uma pessoa ou outra que se eduque lendo um e-book. Mas, assim, em números absolutos, é quase ninguém comparado a 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, o ponto é, se você quer fazer uma educação de mercado de forma sólida, será que você fazer uma geração de lead para educar é a melhor coisa? Então, acho que esse talvez seja o primeiro questionamento em relação à criação de demanda. E para captura de demanda, mesma coisa, se o seu objetivo é fazer uma captura de demanda, cara, primeiro você tem que entender se você tem mercado suficiente grande para isso. Grande o suficiente para isso. E entender se realmente via e-book a melhor forma de você fazer essa captura de demanda. Lembrando que captura de demanda só existe de duas formas, ou é inbound ou é outbound, como o Gabriel bem disse, né? Então você vai ter que, obviamente, entender dentro do seu cenário quais são as melhores formas de impactar a sua audiência e trazer elas para o seu funil de vendas, né? Para o seu pipeline comercial. Então ter esse entendimento, ele é muito importante. Bom, vamos tentar trazer aqui agora para um campo um pouco mais prático e acionável. Depois dessas informações que eu e Gabriel compartilhamos aqui com você, o que você tem que fazer de fato, né? Amanhã ou agora, saindo aqui desse episódio. Cara, acho que a primeira coisa que você tem que avaliar é: eu tô ou não tô dentro de um cenário onde meu tamanho de mercado é grande o suficiente e propício para que eu faça uma captura de demanda constante, tá? Caso que sim, cara, eu sou o estrategista de marketing do MLabs. Cara, aí quais são as táticas de captura de demanda que eu posso, cara, aí tem evento, que nem o Gabriel falou, tem o Google Search, mas você ter esse entendimento, ele é fundamental. Porque, por exemplo, quanto maior é o ticket, maior é o risco, menor é o tamanho de mercado. Menos você vai ter pessoas naquele momento ativo procurando por uma solução e menos também tem pessoas procurando no Google pela sua solução. Então, o erro que eu vejo muito aqui é tipo, cara, empresas de B2B um ticket alto, um pouco mais elevado, tentando fazer captura de demanda via Google. Geralmente não funciona. E quando o lead cai, vai cair desqualificado. E o problema não é a tática, o problema não é a sua keyword. O problema é que você não entendeu estrategicamente onde você está inserido e você está forçando uma tática que não tem aderência ao seu modelo de penetração de mercado. Então, ter esse entendimento, ele é fundamental. E o segundo aprendizado que eu acho que é fundamental é o seguinte: mesmo que você esteja dentro de um cenário onde a captura de demanda seja justificável constantemente, ainda assim você tem que fazer criação de demanda. Ainda assim você tem que fazer táticas para que você constantemente mantenha a sua marca sendo a top of mind, mantendo a sua marca sendo aquela que é líder de mercado, a líder de pensamento, para que realmente mais e mais as pessoas e as contas, quando entrarem no momento de compra nos 5%, elas considerem você. E as táticas de criação de demanda, tá? Elas são diferentes das táticas de captura de demanda, né? Não adianta você querer medir um podcast da mesma forma que você vai medir
a rede de busca do Google, porque são coisas totalmente diferentes, correspondem a momentos diferentes da jornada de compra, elas não competem, elas se complementam. Então eu vejo também muitas operações de marketing que tem ali uma geração de lead rodando que dá certo, porque está dentro desse cenário, às vezes nem sabe o que tá, mas tá, e fala: "Tô fazendo meu trabalho de marketing bem feito". Não tá, você também tem que fazer criação de demanda. Você não pode negligenciar a criação de demanda, porque você está dentro de um cenário propício para captura, tá? Então acho que esses 2 entendimentos são fundamentais. E, Gabriel, que mais aí que você acha que as pessoas têm que ter em mente, que elas têm que se estruturar para, saindo aqui do nosso episódio, realmente, né, sair desse campo teórico que a gente trouxe e aterrissar na prática, fazer com que ela tenha mais resultados? Bom, eu diria que um outro acionável aqui é, dado que você entende a diferença entre criação e captura, tendo escutado esse episódio, você precisa olhar para suas táticas e separar entre criação e captura. É claro que algumas táticas elas passam por tudo. Mas o que você deveria fazer com essas táticas? As táticas de captura de demanda, medir não por geração de leads, mas por número de oportunidades no pipe de vendas. E óbvio, né, você olhar e falar: "Putz, se eu for para determinado evento, por histórico a gente conseguiu capturar 3, 4 oportunidades por evento, 10 oportunidades por evento". Você pode sim colocar, digamos, um objetivo, um micro objetivo para um evento de quantidade de oportunidades que você gerou. Reuniões de vendas que de fato aconteceram e se elas quer dizer que se o evento não gerou essas 10 oportunidades que você gostaria, ele foi um fracasso? Não necessariamente, porque o evento ele também é uma tática de criação de demanda. Então, se eu estive no evento e eu impactei uma quantidade X de pessoas, né, a gente pode, com a organização do evento, entender se for uma conferência, quantas pessoas do setor de fato foram para aquele evento, quantas pessoas o time bipou no seu stand com o crachá, então você sabe quantas pessoas de fato viram a sua marca, né? Você pode mensurar isso e entender quantas pessoas estiveram em contato com a sua marca e tiveram um touch point com a sua marca. E esses touch points que se traduzem em potencialmente uma memória de marca, eles podem ser as suas métricas de criação de demanda. E aí, para criação de demanda, você tem as métricas de cada uma das outras táticas, né? Então você, de novo, não vai. Se você for usar um podcast como tática de criação de demanda, você não vai olhar com a ótica de qual está sendo o ROI do podcast, porque você não vai conseguir mensurar quantas oportunidades estão de fato vindo do podcast. Você precisa criar um mix de canais de criação de demanda para que você tenha vários canais diferentes, com formatos de conteúdos diferentes para pessoas que consomem conteúdo de maneiras diferentes. Por exemplo, eu sou um super escutador de podcast. O Davi não é um cara que escuta muito podcast. O Davi é um cara que lê muito. Eu não sou um cara que lê muito. Então, a gente vai consumir conteúdos de maneiras muito diferentes. Tem gente que abre o YouTube e quer ficar assistindo o vídeo do YouTube inteiro. Eu, de jeito nenhum, vou parar 1 hora e ficar assistindo um vídeo do YouTube, mas eu vou escutar um podcast de 3 horas, às vezes, em momentos picados. Então, são consumo de conteúdo, são tipos de consumos de conteúdos diferentes, de maneiras diferentes, porque as pessoas têm preferências diferentes. E aí você vai fazer a mensuração desses impactos de uma maneira em que você entende que a sua audiência está sendo sim impactada e potencialmente você tem uma quantidade X de empresas que estão cientes da sua audiência. Tentando resumir um pouco, você precisa estabelecer os diferentes objetivos para canais táticos de captura e canais táticos de criação, com métricas diferentes de captura e criação, para de fato colocar as coisas nos seus devidos lugares e conseguir medir o programa de marketing como um todo, e não o sucesso de quantos leads cada tática capturou. Então, acho que esse é né, acho que do lado do que o Davi falou, um pouco mais do ponto de vista de estratégia, né, de o que você deveria fazer do ponto de vista do tamanho do seu mercado, e o que eu falei olhando mais para canais táticos. E o último lembrete é, se você está dentro da área de marketing, está dentro do marketing B2B, fica o nosso convite para você fazer parte do Insiders, que é a nossa formação de marketing B2B, com comunidade e mentorias quinzenais. Então vale a pena entrar no nosso site ou mandar para mim um DM no LinkedIn ou para o Gabriel, para você entender como é que funciona e fazer parte. A cada 2 vezes por mês, né, a cada 15 dias, a gente tem uma mentoria em grupo com os Insiders, tá? A gente sempre traz um tema novo. Então, por mais que a gente tenha uma data atrelada aqui, eu vou falar, hoje a gente está gravando aqui num sábado, eu e o Gabriel, e na próxima quarta a gente tem, por exemplo, agendada uma mentoria que vai ser sobre LinkedIn Ads. Então, você provavelmente vai estar ouvindo isso aqui talvez depois dessa data, mas só para você entender como é que funciona um pouquinho desse nosso sistema pro Insiders, que é a nossa comunidade de formação, e fica o convite também para você fazer parte. De resto, muito obrigado aí pela audiência e até a próxima. Com isso a gente fecha esse episódio.
Queria agradecer aqui a atenção de todo mundo, agradecer, Davi, pelo tempo aqui para a gente poder falar sobre esse tema, pedir para que todos compartilhem esse episódio, sigam a gente no LinkedIn e mande para aquela pessoa que você tem certeza que tem essa questão. Se você estiver assistindo no YouTube, comente aqui no episódio o que você achou desse episódio, dê o joinha pra gente. Se estiver escutando numa plataforma de podcast, dê as estrelinhas que você acha que a gente merece e compartilhe esse episódio e siga o B2B Insiders. Obrigado, pessoal.